Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Meus queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a nossa confissão de fé e eu quero iniciar, esse momento. Vamos pedir direção ao Senhor, mas vou ler aqui o texto da Palavra de Deus que diz lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 3, que diz: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Oremos. Senhor Deus, nos abençoe, derrama a tua graça, tua bênção nas nossas vidas, e tudo que fizermos aqui, Senhor amado, seja para a glória do teu nome. Que a tua palavra esteja penetrando, entrando no profundo de cada coração, cada mente, e fazendo guarida, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, então nós estamos estudando sobre a Confissão de Fé de Westminster, no Catecismo Maior e Breve, para a gente ir entendendo, vivendo a Palavra de Deus, para a nossa edificação, nossa fé. Como está a sua fé? As suas convicções diante do Senhor, da igreja do Senhor. A igreja não pode perder as suas convicções, aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. A pergunta, semana passada nós vimos sobre a pergunta 42, e hoje nós vamos pegar sobre a pergunta 43, tem algumas que a gente pode também colocar na 44, 45, mas vamos à primeira 43, que diz, a pergunta é do nosso Confissão de Fé de Westminster, do Breve Catecismo: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? A resposta é: o prefácio dos 10 mandamentos está nessas palavras. O prefácio, ou seja, o início, a introdução. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi o texto que nós acabamos de ler em Êxodo 20, versículo 2. Então, meus amados irmãos, aqui a gente vê a declaração do senhorio absoluto do nosso Deus, quando ele diz: eu sou o Senhor, sou Javé, o teu Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim. E transformou-se essa confissão transformou-se em uma confissão fundamental entre na fé judaica, que eles declaram: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro além dele, só ele é Deus, ele é Senhor da glória, Todo-Poderoso. E quando Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, Deus não está colocando como se ele fosse uma propriedade exclusiva de Israel, não. Ele está dizendo que ele é a expressão do Todo-Poderoso, e que ele é o Senhor da glória, e que ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele está dizendo que ele foi uma criação de Israel, uma criação judaica. Não, ele está dizendo: eu sou o Senhor, o único, o Deus da glória, o Todo-Poderoso. Deus, ele se declara como Senhor de uma nação, Senhor de um povo, Deus absoluto, único, verdadeiro, autoexistente, Todo-Poderoso. É o nosso Deus. Então, o prefácio, início, Deus inicia os 10 mandamentos dizendo: eu sou
o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir, único, absoluto, soberano, eterno, majestoso, que vai além das nossas imaginações, o grande El Shaddai, todo poderoso, cheio de glória, cheio de majestade, de soberania, Senhor da glória, autoexistente, que vai muitas vezes além da nossa imaginação, eterno, aquele que não tem limites. O homem será sempre homem, Deus é sempre Deus. A pergunta 44 da nossa confissão de fé, ele diz assim: o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? Prestem atenção. A resposta é: o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que temos obrigação de guardar todas as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e nosso Redentor. O Senhor, nosso Deus e o nosso Redentor, que é eterno. Então, o nosso dever é guardar os seus mandamentos. Deuteronômio 11, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, meus amados, nos ensina o início, a introdução, o prefácio dos 10 mandamentos. Ele também está nos ensinando a guardar todos os preceitos do Senhor, as suas ordenanças, a viver debaixo da sua lei, debaixo dos seus estatutos, debaixo daquilo que Ele ordenou, porque nós somos servos do Senhor. Na pergunta 45 ele diz assim: qual é o primeiro mandamento? Nós, como já vimos, o primeiro mandamento é... Aí primeiro, o prefácio, Deus diz assim: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor da glória, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Pronto, ele inicia dizendo isso. E depois, como nós lemos aqui, aí ele fala, depois disso, que ele dá o início, o prefácio, o início, dizendo que ele é o Senhor. Aí o primeiro mandamento, ele diz assim: o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele é poderoso. Não existe outro. Quando Deus disse para Israel, porque Israel estava acostumado, a viver no meio de povos, inclusive do Egito tinha muito disso, e os povos que eles conheciam também. Então era o costume do povo antigo, e sempre existiu isso, de criar os seus ídolos, os seus deuses, quando é pequeno, para adorar. O Egito tinha vários deuses, as nações ao redor tinham vários deuses. Deus, ele chega a Israel e se revela assim: eu sou o único Deus. E o primeiro mandamento que ele nos chama a atenção é: não terás outros deuses diante de mim. Só Deus é o Senhor. E aí, a pergunta 46, ela vem ainda ligada a isso. Ela diz assim, o seguinte: o que exige o primeiro mandamento? O que é que esse primeiro mandamento, o que é que Deus está exigindo quando Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim? O que está exigindo de nós que servimos a este Deus zeloso, poderoso, autoexistente,
ele diz assim, o primeiro mandamento, o primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus, conhecer e reconhecer a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus. Vou repetir. O primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus. E aqui a gente vê, né, nosso Deus. Então, primeira coisa, conhecer e reconhecer, primeiro, como único Deus verdadeiro e nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9, diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Eu acho interessante quando ele diz assim, né? Além de falar assim, conhece o teu Deus, o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Servi-lo com prazer, porque quer alma voluntária, conhecer a sua santidade, a sua soberania, o seu amor, o seu poder, e servi-lo com alma voluntária, prazer em servir. E o Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Deuteronômio 26, 17 diz assim: hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz, porque é Ele quem fala conosco. Dar ouvido à sua voz é obedecê-lo, obedecer com zelo, com amor, com dedicação, com ânimo, algo que é prazeroso para aquele que serve ao Senhor da glória, ao Todo-Poderoso. E aqui, ainda como a gente viu, é preciso também, como tal, adorá-lo e glorificá-lo. Salmo 95, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Ainda em Mateus 4,10, o próprio Jesus Cristo, ele repreendendo Satanás, ele disse, então Jesus ordenou a Satanás, quando Satanás queria que Jesus adorasse a ele, e ele mostrou, a gente conhece o texto, as nações, os povos, e ele disse: tudo isso te darei, se o Senhor Jesus Cristo se ajoelhar aqui e me adorar. Tudo isso é isso, você só tem que fazer uma coisa: Jesus, ajoelha aqui e adora, me adora. Jesus, ele repreende Satanás e ele fala com veemência:
com vigor: retira-te, Satanás, retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O Senhor é o centro do nosso culto, da nossa adoração. E todos nós sabemos, a palavra de Deus diz, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória dele, a exaltação dele. Salmo 29 diz assim, versículo 1: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor glória e força, ó filhos de Deus, tributai, glorificai, exaltai a todo tempo, meus irmãos, a todo tempo. A gente glorifica a Deus, adora a Deus nas nossas orações, no nosso serviço para com Ele, pois nós vamos ver isso. Nós adoramos a Deus no nosso testemunho, mesmo sendo falhos, pecadores. Mas o texto nos convida, nos convoca a uma adoração genuína, que vem do Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Senhor nos convoca, e com o prefácio dos 10 mandamentos, Ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Ele começa dizendo, antes de qualquer coisa, Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não haverá, não terás outros deuses diante de mim. Então, 3 coisas Deus exige, meus amados irmãos, de nós. 3 coisas, basicamente. Resume tudo, Deus exige de nós 3 coisas. Primeiro, conhecimento correto. O crente precisa conhecer o ser divino na unidade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus verdadeiro. Conhecimento correto do Deus triuno. Se Ele é meu Deus, eu tenho que estar cada vez mais. Lógico que a gente vai conhecer tudo, mas a gente está, a questão da santificação é a gente ir prosseguindo e conhecendo o Senhor. Estamos conhecendo. Saber que Ele é santo. Subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade excelsa, Ele é único, Ele é verdadeiro. Conhecer a Deus, saber que Deus a gente não pode estar cultuando de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o meu coração tem que estar voltado para o Senhor, tem que estar na presença do Senhor, amando o Senhor, servindo ao Senhor. Conhecimento correto. Deus é o nosso Senhor, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esteve com Moisés no monte Horebe, que abriu o mar vermelho, meu Deus, que fez os povos tremer e estremecerem, que operou grandemente, que fez prodígios no deserto, que mandou as codornizes, que fez coisas tremendas. Ora, diga Israel, só o Senhor é Deus. O nosso Deus, a nossa força. O Senhor de Elias, de Eliseu, de Samuel, zeloso, santo, que os anjos cultuam, glorificam o nome dele continuamente. A glória que Isaías viu no templo, Isaías 6, os serafins voavam por cima dele. Meu Deus, dizia: Kadosh, Kadosh, Kadosh.
Santíssimo, Santíssimo, Santíssimo. É o Senhor dos exércitos, oh aleluia. Grande é o Senhor. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram nas campinas e diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. A palavra de Deus diz que em Apocalipse Ele está sentado no alto sublime trono, num rio, num oceano imenso como de cristal. E os querubins voam por cima dele, trovões e relâmpagos. E eles glorificam, dizendo: Santíssimo, Santíssimo, Santíssimo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É o nosso Deus, irmãos. É o meu Deus, é o seu Deus. Outra coisa que Deus exige de nós é reconhecimento. Por aqui para os irmãos entenderem. Ainda por uma iluminação de testemunho interno do Espírito Santo, o salvo reconhece no Deus que conheceu por meio das Escrituras, seu único Senhor. Ele é nosso único Senhor, nosso dono, Salvador. Por seu amor, Ele nos amou primeiro e nos salvou. E Rei, isto em virtude de sua adoção como filhos regenerados, que nos capacita a justa compreensão de seu Redentor e a interação com seu Pai Celestial. É reconhecer. E Deus exige de nós, como disse antes, meus amados. Deus exige de seus adoradores. Deus exige de mim e de você, meu querido irmão, Igreja de Jesus. Deus exige de nós que o adoremos em espírito e em verdade, de maneira privada, coletiva, exclusiva, única. Deus é exclusivo, Deus é o Senhor. Ele exige de nós que o adoremos a Ele de verdade, não simplesmente de qualquer jeito ou para cumprir um ritual, não, mas em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, em sua casa, na igreja. Você é um adorador e Ele quer isso de nós. É algo que sai de dentro para fora, da alma, do ser, do coração. É algo que parte de nós, um coração que adora, de espírito e verdade, que quer agradar o Senhor, que quer estar na presença do Senhor, que faz como os anjos: Santíssimo, 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 grandioso, eterno, santo 3 vezes. Adoração ao Senhor da glória, o nosso Senhor, a nossa força e a nossa fortaleza. Isso que fala, meus amados, a pergunta, do nosso breve catecismo, Confissão de Fé de Westminster, sobre os mandamentos. Primeiro falamos aqui só sobre o primeiro mandamento, depois a gente vai ver sobre os outros, mas só isso aqui chama-nos a uma vida no altar do Senhor, mesmo com falhas, com dificuldades, mas o Senhor é e sempre será a nossa força e a nossa fortaleza. Aconteça o que acontecer, Ele é o nosso Deus, único, verdadeiro, autoexistente, e a Ele a honra, a glória, a exaltação pelos séculos dos séculos, para sempre. É o nosso Deus, pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva dEle, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Deus Filho, o nosso Senhor. E nós louvamos a Deus, glorificamos a Ele, por isso, pelo seu amor, por nos aproximar dEle através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nunca esqueça isso. Nosso Deus, Ele diz, só para a gente encerrar o seu prefácio: eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei da terra do Egito, da servidão. E o primeiro mandamento é: não haverá outros deuses diante de mim.
porque Ele é o único Deus, Todo-Poderoso, para a glória dEle, em nome de Jesus. Oremos. Te louvamos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa força e a nossa fortaleza. Não existe outro, nem outro Deus. O Senhor é único, verdadeiro, soberano, majestoso, a nossa força e a nossa fortaleza. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Que a tua palavra esteja falando aos corações e que cada um de nós tenhamos a cada dia, a cada instante, nós, pessoalmente, nossa família, a consciência de adoradores, servidores, de filhos de um Deus todo-poderoso, autoexistente, que vive e reina para sempre. Nos abençoe, derrama tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão e cada irmã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus lhe abençoe grandemente, poderosamente, e fique na paz e na bênção desse Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém.